A gente fala algumas coisas hoje e as pessoas, assim, elas escandalizam, mas você pega a linguagem bíblica, tem linguagem bíblica extremamente forte. Ele diz assim, eu queria que vocês se mutilassem. Quando ele fala de mutilação, ele está no contexto da circuncisão. Então, quando ele fala mutilar, ele está falando de capar. Se vocês estão querendo circuncisar, então não tira só o prepúcio, não. Entende como ele está sendo duro, vigoroso? E muitas vezes, quando você faz uma condenação, uma denúncia mais forte, as pessoas não entendem, mas é o zelo. Porque Paulo sabia que aquilo que aparentemente poderia ser incorporado, aquilo ia acabar em salvação pelas obras. Ou seja, no final, ia desvirtuar o evangelho. E é aí que precisa haver... E mesmo que a pessoa esteja bem intencionada, ela precisa ser confrontada. Por quê? Porque ela, talvez, alguns possam ser salvos, como pelo fogo, né? Como a Bíblia diz. Que a confrontação, às vezes, até aquele que está sincero vai parar e vai dizer assim, peraí. E no final, a igreja, o modelo gentil de igreja sobreviveu. Até depois que a igreja de Jerusalém foi destruída. O modelo gentil, assim, a igreja não é, o cristianismo não é uma seita dentro do judaísmo. Aí falando sobre resistência das pessoas. Esse trabalho é um trabalho muito antipático. É um trabalho que às vezes é incompreendido. Pode até sofrer algum tipo de perseguição se você começa muito a falar sobre heresia, sobre doutrina, sobre falsos profetas. Está dividindo a igreja, você quer ser melhor que todo mundo. Religioso, polêmico, né? Por quê? Nós, seres humanos, é muito mais fácil a gente entrar pelo viés de confirmação. Ou seja, se você me fala alguma coisa que já está dentro daquilo que eu penso, eu vou aceitar aquilo muito facilmente. A gente fala algumas coisas hoje e as pessoas, assim, elas escandalizam, mas você pega a linguagem bíblica, tem linguagem bíblica extremamente forte. Ele diz assim, eu queria que vocês se mutilassem. Quando ele fala de mutilação, ele está no contexto da circuncisão. Então, quando ele fala mutilar, ele está falando de capar. Se vocês estão querendo circuncisar, então não tira só o prepúcio, não. Entende como ele está sendo duro, vigoroso? E muitas vezes, quando você faz uma condenação, uma denúncia mais forte, as pessoas não entendem, mas é o zelo. Porque Paulo sabia que aquilo que aparentemente poderia ser incorporado, aquilo ia acabar em salvação pelas obras. Ou seja, no final, ia desvirtuar o evangelho. E é aí que precisa haver... E mesmo que a pessoa esteja bem intencionada, ela precisa ser confrontada. Por quê? Porque ela, talvez, alguns possam ser salvos, como pelo fogo, né? Como a Bíblia diz. Que a confrontação, às vezes, até aquele que está sincero vai parar e vai dizer assim, peraí. E no final, a igreja, o modelo gentil de igreja sobreviveu. Até depois que a igreja de Jerusalém foi destruída. O modelo gentil, assim, a igreja não é, o cristianismo não é uma seita dentro do judaísmo. Aí falando sobre resistência das pessoas. Esse trabalho é um trabalho muito antipático. É um trabalho que às vezes é incompreendido. Pode até sofrer algum tipo de perseguição se você começa muito a falar sobre heresia, sobre doutrina, sobre falsos profetas. Está dividindo a igreja, você quer ser melhor que todo mundo. Religioso, polêmico, né? Por quê? Nós, seres humanos, é muito mais fácil a gente entrar pelo viés de confirmação. Ou seja, se você me fala alguma coisa que já está dentro daquilo que eu penso, eu vou aceitar aquilo muito facilmente.